Muito bem, nós vamos continuar aqui o nosso projeto do To Do App. E para isso, nós vamos precisar aqui executar esse projeto, né? Já faz um tempo que eu não abro ele. Então eu vou aqui abrir meu terminal. Observe que eu troquei de computador, né? Estava trabalhando no Windows, agora eu troquei para o meu outro computador com outro sistema operacional. E aí aqui não aparece mais o caminho inteiro que aparece no Windows, né? Aqui para mim só aparece o nome da pasta, que deve ser o último nome que aparece aí no seu terminal do Windows. E o seu não tem essa porcentagem e nem precisa ter, tá? Essa porcentagem é exclusiva do meu terminal. O seu terminal termina provavelmente com um sinal de maior aí, né? E aí o meu termina com essa porcentagem. Então tudo que eu vou escrever aqui, essa porcentagem você não precisa adicionar aí no seu terminal, senão você vai receber erros, tá? A porcentagem só tem no meu terminal. Então aqui, ó, npm run dev para executar o nosso servidor. E aí eu vou abrir aqui no meu navegador localhost 2.3000. Ó, beleza. Aqui a gente precisa lembrar que nós estamos trabalhando com responsividade, né? Então eu vou clicar com o botão direito, inspecionar. Aqui a gente tem essa ferramentinha aqui, ó, que é o Device Toolbar. Então eu vou clicar nela aqui, tamanho de 375 pixels, e aí nós podemos continuar o nosso desenvolvimento aqui do projeto, né? Se nós olharmos aqui no Figma, agora falta a gente desenvolver o lugar onde vão ficar as tarefas, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Nós não temos nenhuma tarefa ainda cadastrada, mas nós podemos aqui dentro do Home, nós podemos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esse H2, a gente não precisa dele. E aí aqui eu vou começar colocando a tag main, né, para o nosso conteúdo principal. E aí, dentro de main, a gente pode fazer com que cada uma dessas tarefas, por exemplo, seja uma seção, ou na verdade a gente divide em seções, faz uma seção para para essas tarefas aqui e uma seção para esses botões de interação com as tarefas, né? E aí a gente tem algo mais organizado. E aí dentro da seção das tarefas, a gente coloca várias divs, né, que serão cada uma das tarefas. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um section aqui, ponto tarefas, né? E aí a gente cria uma section com a classe tarefas, para a gente ter esse controle de quantas tarefas a gente tem. E a gente vai fazer uma tarefa fictícia aqui, ó, div.tarefa. Beleza. Que é a tarefa individual. Então a gente tem as tarefas no plural, que envolve todas as tarefas, e tem tarefa individual, né? E aí para essa tarefa individual, a gente tem um formulário. Por que a gente tem um formulário? Porque isso aqui é uma input, né? A gente vai usar uma input do tipo radio aqui, né? E aí tem que colocar a input, tem que colocar o label, e a gente também vai ter esse botão de X aqui, tá? Então, ó, eu vou ter a input do tipo radio, o ID vai ser, deixa eu pensar, vou pensar no ID e a gente volta aqui. Vai ter um ID, não tem placeholder, e a gente tem um label, né? Que é a descrição da tarefa. Então, aqui a gente pode colocar uma dessa aqui, né? Completar curso de JavaScript, né? Essa é a tarefa. E aí, por último, aqui dentro, a gente pode ter um botão, que é um botão de excluir a tarefa, tá? Então, se o usuário termina a tarefa, ele tem a opção de excluir essa tarefa. E aí, o ID dessa input pode ser... a gente vai trabalhar com um ID dinâmico, né?
Então eu vou colocar aqui, ó, um tarefa traço 1. E aqui também no for eu vou colocar um tarefa traço 1, tá? A gente vai trabalhar com um ID dinâmico aqui, não vai ser um ID fixo. Então, por enquanto pode ser esse aqui. E aí depois, quando a gente estiver trabalhando com um banco de dados, aí a gente ajusta esse ID aqui. Beleza. Agora lá no nosso projeto, lá no navegador, primeiro a gente precisa ver essa atualização, né? Ó, atualizei aqui. A gente tem o botãozinho do X. Esse X, na verdade, é um ícone aqui do Figma, né? A gente pode, inclusive, deixa eu ver se a gente consegue exportar esse ícone bonitinho aqui, ó. Só o ícone aparece aqui, ó, deixa eu ver um preview, ó, é um X, né? A gente consegue exportar ele aqui se a gente quiser. Acho que vale a pena. Então, ó, eu cliquei aqui nesse Combined Shape 2, né? Que ele combina a barra com a contrabarra, né? Que vira o xizinho. Então, cliquei nele. Aí eu vim aqui na abinha da direita e eu vou exportar esse ícone. No meu caso, eu acho que ele foi parar numa pasta Downloads. Quer ver? Aqui, Downloads. Vamos ver, ó. Combine this shape. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui. Na verdade, eu vou recortar, você pode recortar ele daí. Ctrl X para recortar. E aí aqui em To Do App, na pasta Public, na pasta Imagens, eu vou colar aqui e eu vou escrever o seguinte. X Icon. Beleza. E aqui dentro do button, então, a gente faz o seguinte, ó. Eu vou colocar IMG. Qual que é o caminho dessa imagem? Lembra que a gente não precisa dizer que está na pasta Public. Então aqui é barra Imagens, barra xicon.png, né? Vou colocar aqui, ó, ícone de X para excluir uma tarefa. O X eu posso deixar daí uma letra maiúscula aqui, ó. Beleza, vamos ver se foi lá na página. Ó, voltei aqui no navegador, atualizei, beleza. O X apareceu ali. Tudo certo. Agora a gente precisa trabalhar nesse formulário. Então, já uma coisa que eu vejo que existe diferença aqui entre a nossa página e a página que está aqui, é que essa página, deixa eu ligar aqui no Figma as cores, ó. Essa página possui uma cor de fundo que nós não estamos utilizando ainda, ó. Cadê? Acredito que essa seja a cor de fundo, ó. Essa aqui seja a cor de fundo. Mas parece muito clara, muito escura para ser a cor de fundo, né? Que é a mesma cor da borda. Será que é ela? Bom, vamos descobrir, ó. Na verdade, a gente pode até vir aqui, ó, na outra página e ver se eu consigo descobrir aqui. Porque aqui tudo pela cor de fundo, né? Bem difícil de descobrir. Porque se a gente colocar uma cor muito escura, acho que é essa mesmo, E2, E4, F1. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no CSS, styles.css, eu vou criar aqui, ó, um bg-color. E aí eu colo essa E2, E4, F1, que é a cor que eu peguei lá da página. E2, E4, F1. E aí a gente vai selecionar aqui agora, então, o main, que nós acabamos de criar. E nós vamos colocar para ele um background de E2, E4, F1. Se a gente atualizar aqui, ó, muito escura, eu acho. Ficou muito escura.
porque essa cor que eu peguei é a mesma cor que vem aqui mesma cor que tem aqui na borda, né? Vamos ver aqui o que nós podemos fazer para pegar esta cor. Eu só preciso, ó, tem o Desktop Light. Tem esse retângulo, não. Será que é aqui? Não, isso é da parte de cima. Tá, ele criou. Tá tudo organizado em grupos isso aqui. Vamos ver. Esse aqui é o título. Tá. Ah, aqui, ó. Pronto. FA, FA, FA. Se eu soubesse que era fácil assim, ó. Então vou copiar aqui. O background. E eu ainda fiz errado, né? Aqui no BG Color, FA, 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 que é um bem clarinho. E aqui eu não posso usar a cor, né? Aqui eu coloco var bg-color, que é a variável de cor que nós vamos utilizar. Agora, acredito que fique melhor. Ó, vou atualizar aqui, ó. Pronto, melhorou. É uma cor bem sutil, mais clara, bem sutil, tá? Eu não me lembro se eu defini uma altura para o header. Defini, ó. Definimos uma altura de 12.5 rem para o header. Aí, o que a gente precisa fazer? Para esse main não ficar esquisito aqui na página, porque ele tá terminando aqui o main, ó, o resto tá tudo branco. Ele precisa ocupar toda essa altura aqui, ó, disponível na tela do celular, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai dizer que a altura mínima do main, o min height, por enquanto, vai ser um cálculo de 100 VH menos 12.5 rem, que é a altura do header. Então a gente vai pegar 100 VH, a altura da tela toda, menos 12.5 rem do header, né? Que aí, se a gente atualizar, ó, agora tudo ficou cinzinha aqui, ó. Tá tudo cinzinha. Não sei se você tem olhar atento a essas pequenas diferenças, mas ficou cinzinha. Aí, agora sim, a gente vai para a estilização da nossa seção, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos voltar lá no Figma. Esse projeto é cheio de detalhezinhos, né? Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é já colocar esse form no meio aqui da página. E, na verdade, para colocar ele no meio, a gente só vai colocar um padding de 1.5 rem nele aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Dentro do main, eu já vou colocar um padding de... Na verdade, um padding inline de 1.5 rem. Ó. Porque aí a gente já começa a limitar o tamanho disso aqui, ó. Vou atualizar aqui, ó. Já foi para cá, certo? E aí, tendo esse padding, eu já posso pegar a seção. Então, eu vou selecionar aqui, ó. Ponto tarefas, que é a seção que nós criamos. Ela tem um background e o background dela é branco, né? E, inclusive, deixa eu até olhar o Figma. Será branco só na primeira versão. Então, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó. Traço, tarefas, ó, BG, vou fazer assim, BG, traço, tarefas. E aí eu vou colocar aqui que BG, traço, tarefas vai ser FFF, pelo menos no padrão, né? Uma outra coisa que eu acabei de ver que eu não fiz de uma maneira muito interessante aqui, ó, é esse BG-color, não faz sentido. Aqui tem que ser BG-main, né? BG-main. Então ajusta o seu aí, e aí a gente já aproveita e ali embaixo, ó, dentro do main eu coloco BG-main. Não faz muito sentido. E aqui, dentro de tarefas, eu vou colocar um background de var bg traço tarefas.
ponto e vírgula, salvo isso aqui. Agora, quando a gente voltar aqui, ó, dá pra ver aqui bem pouquinho, mas ó, dá pra ver que tem uma cor branca aqui, ó, aqui em volta, tá? Essa cor branca está existente. Aproveitar que nós estamos aqui, vamos fazer o seguinte, abre o terminal, eu vou abrir um outro terminal aqui, ó, e aqui eu vou fazer o seguinte, git add ponto, git commit -m, e aqui eu vou escrever, opa, acho que o idioma aqui está errado no meu computador, aí, pronto, então, ó, git commit -m, e eu vou colocar aqui, adição da imagem do X e início da estilização do main. Fecho aspas, enter, e aí eu já faço aqui, ó, um git push para enviar isso para o meu GitHub. Beleza, posso fechar aqui o terminal. Agora a gente já continua aqui colocando, existe um box shadow aqui, ó. Essa sombra aqui é um box shadow que nós podemos colocar aqui no main. Então, se eu clicar aqui em cima desse retângulo aqui, ele já me dá aqui o box shadow, né? E esse box shadow tem cores diferentes. Então aqui no mobile, ou na verdade no dark, ele tem uma cor diferente do que ele tem aqui no mobile. Então o que nós podemos fazer? Ou no mobile não, no light. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou copiar esse box shadow aqui, ó, todo esse valorzinho aqui do box shadow que o Figma nos dá. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar uma variável chamada box shadow light. Na verdade vou colocar box shadow só, porque tanto faz, a gente já sabe que aqui é o tema light, né? Então box shadow é esse aqui, ó. Vou deixar desse jeitinho aqui. Aí aqui agora em tarefas, na verdade aqui em tarefas, isso, em tarefas mesmo, porque o box shadow é em volta desse primeiro aqui, né? Aqui em tarefas eu vou colocar um box shadow que vai ser var box shadow. Coloco um ponto e vírgula aqui, salvo, e a gente já pode vir aqui, ó, e testar para ver se funcionou. Olha, a gente vai ter que experimentar, entender se funcionou mais para frente, porque tem muito pouca informação aqui e não dá para ver direito, né? Mas a gente já a gente descobre. Outra coisa que nós temos que fazer aqui agora. Aqui, o espaço que tem que ter dentro de cada tarefa, ó. Deixa eu ver, vamos ver aqui, ó, o completo aqui, ó. Ó. A distância com a parte de cima e com a parte de baixo, a pessoa que fez não deixou muito alinhado, né? A gente pode colocar um padding aqui, ó, de 1 rem em cima e embaixo e 1.25 rem nas laterais. Então eu vou fazer o seguinte, ó, ponto tarefas, ponto tarefa, né? Que é a classe que nós queremos selecionar. Eu vou colocar aqui então um padding de 1 rem em cima e embaixo, 1.25 rem nas laterais. Salvo isso aqui, volto lá na página, vamos ver aqui, ó. Ó, já tá dando para ver o box shadow agora, porque aumentou o espaço, né? Então dá para ver que tem uma sombrinha ali. E o espaço da tarefa já melhorou aqui também, né? Muito bem. Agora, existe uma coisa aqui que nós podemos fazer para facilitar a nossa vida, ó. Esse X, ele precisa ficar lá no canto, lá no final. E aí, para a gente conseguir separar o X bonitinho, sem ficar calculando a margem
a margem dele para ele ficar aqui nesse lugar, para essa margem ficar automática, né? Porque não é legal a gente ficar calculando margem das coisas, ó. Tá vendo que o nosso formulário ele está crescendo aqui, ó. Ele cresce junto com a página. A gente não limitou esse tamanho. Claro que quando chegar no tamanho de um desktop, por exemplo, alterações acontecerão. Mas por enquanto ele cresce junto, né? Daqui a pouco a gente vai mexer nessas alterações. Então esse x precisa ficar lá no canto. Então o que a gente pode fazer para resolver esse x, ó? A gente pode fazer o seguinte. Aqui no home.handlebars, eu posso colocar essa input e essa label juntas dentro de uma div. Ó. Então eu vou selecionar os dois, Ctrl X, vou criar uma div, vou colar as duas aqui dentro, ó, input e label. Aí, agora lá no CSS, a gente vai fazer o seguinte, ó, ponto tarefa vai ter um display de flex, ó. Só de colocar o display flex, o botão desceu, né? E aí, depois de colocar o display flex, deixa eu só ver aqui, ó, ponto tarefa, ah tá, beleza, claro. Tem que ser ponto tarefa form, né? Então, eu vou só tirar esse display flex daqui, vou dar um Ctrl X nele. E eu vou colocar assim, ó, ponto tarefa form. E aí eu coloco o display flex, né? Tá colocando display flex no lugar errado. Atualizo aqui, ó, display flex. E aí o que eu vou fazer? Para separar a div do botão, eu vou colocar um justify content space between, ó, space between. Salvo aqui, atualizo aqui, ó, e o botão foi lá para o canto, certo? Aí, essa input e esse label precisam ficar alinhados também, né? Na verdade, eles estão aqui alinhados, né? Mas a gente precisa mexer no espaço entre eles, ó. A distância entre a input e o label é de 0.75 rem. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar ponto tarefa. Pode ser input direto. Não preciso colocar que é form input. Ele vai pegar todas as inputs que tiverem dentro de ponto tarefa. E eu vou colocar um margin right na input. Já que a input está do lado desse... É a primeira, eu quero colocar uma distância aqui no meio, né? E o nosso label está do lado direito da input. Então, margin right de 0.75 rem. Ponto e vírgula, salvo isso aqui, atualizo aqui, pronto. Deu uma distanciada. A única coisa que me incomoda de usar o margin right é que vocês viram aqui que já existia um espaço antes, né? Ó, já existia um espaço aqui. Esse espaço aqui não foi ninguém que colocou, esse espaço já estava aqui. Então eu acho que é melhor, em vez de a gente trabalhar com esse margin right, nós fazermos o seguinte, ó, eu vou substituir esse ponto tarefa input por ponto tarefa div. E aqui a gente já vai vendo algumas diferenças de decisões que a gente toma durante o projeto, né? Então, ó, ponto tarefa div, só tem uma div, no caso é essa aqui, certo? E aí eu vou colocar um display flex para essa div. De colocar display flex, você já vai ver que o espacinho ali, ó, sumiu, desalinhou, mas o espaço sumiu, certo? Porque agora a gente tem um controle exato do espaço que vai ter. Primeiro, eu preciso alinhar na vertical. Então eu vou colocar um align items center. Salvo, volto lá, olha só. Melhorou o alinhamento. Aí eu preciso distanciar os dois aqui, ó. Então eu vou colocar um gap de 0.75 rem. Que é... Por que gap? Porque o gap é uma propriedade do flex, né? Então a gente só pode usar o gap se a gente usou o display flex no elemento. E aí esse gap vai colocar esse espaço entre a input e o label. Beleza. A gente pode também aqui estilizar esse botão, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ponto tarefa bottom,
cuidado para não colocar tarefas, tá? Tarefas é a seção inteira, tarefa é a tarefa individual. Então, ó, eu vou tirar border none. Só tirar a borda aqui, ó. Já sumiu ali a bordinha, ó. A gente tem que tirar o background também, ó. Background none. E aí eu vou fazer, ó, atualizo aqui, ó, sumiu o background. A única coisa que a gente precisa ter certeza é o tamanho disso aqui, ó, tá 12 por 12. Então tá certo, tá funcionando. Aí, pronto. Agora nós temos o botãozinho bonitinho X, tá aqui. Esse completar curso de JavaScript, não sei porquê, mas ele está em negrito. E se eu bem me lembro, quando nós fizemos a importação aqui dentro do HTML da fonte, nós importamos o tamanho 400 e o tamanho 700. Então, não sei por que isso aconteceu, mas esse label precisa ficar normal, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Posso colocar aqui, até aqui, ó, em ponto tarefa form, eu vou colocar aqui o font weight é de 400. Ponto e vírgula, salvo. Vamos ver lá, atualizo. Aparentemente esse já é o font weight de 400. Se eu colocar um font, vamos testar o font weight de 700. Salvei, atualizei. Ah, tá. Então é que essa fonte já dá uma impressão de negrito já, por conta própria, né? Então eu vou deixar, não preciso colocar o font weight. Era só uma questão de a fonte já dar essa impressão de ser um pouco mais forte. A gente tem aqui na nossa seção, opa, vazou o WhatsApp. A gente tem aqui na nossa seção deixa eu ver. A gente tem esse border radius, né? Tem o border radius aqui bonitinho que nós precisamos colocar. Então eu vou colocar lá no meu ponto tarefas, ó, esse border radius de 0.3125 rem. Então aqui, ó, ponto tarefas, border radius 0.3125 rem. Vamos testar ali, ó. Tá dando para ver bem pouco. E aí a gente precisa subir, porque aqui no Figma, ó, a nossa seção ela tá um pouquinho para cima aqui, ó, no fundo, ó. O fundo tá terminando aqui e a seção tá um pouco para cima. Então o que a gente pode fazer? A gente pode descobrir aqui a altura desse negócio aqui, ó, que nós estamos usando, ó. Clica ali no mouse, ó, a altura de 48. Então se eu quiser deixar ele no meio, a gente tem que colocar metade de 48 de margem. Margem negativa dessa vez, né? Então aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar em ponto tarefas um margem top de menos 1.5 rem, ó. Atualizo aqui. E aí nós podemos perceber que não funcionou, né? E aí a questão é, por que não funcionou? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um commit aqui, um último commit dessa aula. E aí na próxima aula, nós já não tenho mais muito tempo aqui de gravar, a gente resolve esse errinho simples aí e continua, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, git add ponto, git commit -m, eu vou colocar então aqui ajustes do formulário de tarefas. Fecho aspas, enter, e eu faço um git push para enviar isso para o GitHub. Beleza? Muito bem. E ficamos por aqui com esta aula.
Até a próxima.